Sobre esse tema, violência de gênero, que a gente tem abordado aqui na TV Acontece, também na Rádio Clube, eu recebo hoje, aqui nos estúdios da TV Acontece, a psicóloga Jéssica Rodrigues, para falar um pouco para a gente sobre como que a psicologia pode orientar, né, as mulheres, a sociedade de uma forma geral, para que todos se protejam contra a violência de gênero. Boa tarde, Jéssica, seja bem-vinda aqui à TV Acontece. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Agradeço novamente o convite, é um prazer estar mais uma vez aqui. Espero que seja, né, um momento de troca de informações e que possa realmente contribuir de alguma maneira. Fala pra gente, Jéssica, sobre a questão da violência de gênero, uma situação que ela ocorre em todo o país e no mundo, né? A luta em defesa da violação desses direitos é muito grande, mas ainda acontece esse tipo de violência. É verdade, Fernando. É uma coisa que é importante estar orientando, né, enfatizando, né, as pessoas do quanto é importante nos atermos a pequenos detalhes, né? Às vezes há pequenas manifestações onde esse agressor, né, ele começa a manifestar de maneira pequena, muitas vezes de forma muito sucinta, na justificativa de um amor, né, de um carinho, de um excesso de cuidado. E o que se percebe é que anos se passaram, muitas lutas se iniciaram, se instalaram, mas às vezes percebemos que pouca coisa evoluiu, né? Só para se ter uma ideia, quando surgiu-se a ideia, por exemplo, de falarmos sobre crime efetivamente dito enquanto violência de gênero, né, que foi quando a primeira vez que foi se instituída essa questão da violência de gênero, o primeiro crime cometido no Brasil, se eu não me engano, em 1974, foi de uma mulher contra uma outra mulher, né? No caso, elas eram companheiras e por conta de ciúme, né, uma dessas mulheres ateou fogo contra sua companheira e, infelizmente, essa companheira veio a óbito. Então, assim, olha quantos anos se passaram, olha quanta luta que tem se feito, quanta coisa tem se esclarecido e nós precisamos continuar lutando, nós precisamos continuar observando pequenos detalhes para que a gente consiga realmente atuar em relação a essa garantia de direitos, né? E a violência, ela ocorre, Jéssica, não só entre marido e esposas, namorados e namoradas, mas sim tem a violência paternal também, né, que é muito séria nessa questão. Sim, sim. Muitas vezes o ciclo da violência, e o que muito se percebe, é que a violência ela não se instala por si só. Geralmente ela é um ciclo. Ela vem de famílias desestruturadas, ela vem de um processo, né, de elaboração de situações que não são bem colocadas ou que essa pessoa não consegue se afirmar, né, enquanto pessoa de valor, enquanto pessoa que tem uma autoestima, né, uma boa autoestima, uma relação saudável com si mesmo. E esse ciclo de violência ele vem se perpetuando. E muitas vezes aquilo que deveria ser considerado como algo errado se transforma em algo talvez até aceitável por ser natural, por ser uma coisa que acontece dentro de casa, inclusive, onde crianças presenciam pais, né, extremamente agressivos, em pais que ou são agressivos com sua mãe ou com as próprias crianças como uma forma de educar, com a justificativa do cuidado. E essas violências, esses tipos de violência, eles vão se instalando por conta de pequenas coisas que vamos aceitando como sendo o dito normal, né? Eu me acostumei e eu vou me acostumando com isso. Jéssica, e quando essa violência começa a acontecer dentro de casa, aquela pessoa que está sendo violentada, ela precisa de ajuda e o agressor também precisa de ajuda, não é isso? Sim, nós diríamos dentro da psicologia que os dois estão adoecidos, né? Existe, né, esse ciclo da violência, muitas vezes ele acontece justamente porque uma pessoa que está doente, ele acaba ferindo o outro, porque ele também não consegue se resolver, né, internamente, e esse ciclo ele acaba se instalando. Então, tanto a vítima, ela precisa de fato ser acolhida, ser orientada, ela precisa se sentir valorizada e estimulada a sair daquele ciclo, quanto muitas vezes esse agressor tem que tomar consciência dos seus atos, ele tem que tomar consciência dessa violência e muitas vezes ele tem que tomar consciência de onde isso iniciou, de que processo que ele está perpetuando, de que forma que ele está dando sequência a um ciclo, e é um ciclo vicioso, onde ele mesmo pode acabar sendo uma vítima em determinado momento. Eu até fiz uma pergunta para a doutora Nathalie, advogada, membro da comissão da OAB Mulher, Jéssica, sobre essa questão da pessoa que está sendo violentada, que passa por esse problema e aceitando. Qual é o ponto que a pessoa deve falar, não, basta, aqui chega?
Bom, eu acho que o primeiro ponto, Fernanda, é começar a realmente identificar o que seria de fato uma violência. Nós temos que ter muito claro, ter em mente, que a violência não significa único e exclusivamente a agressão física, o tapa propriamente dito, um empurrão propriamente dito. A violência, ela se inicia, inclusive, em relação a determinados momentos da vida, como, por exemplo, uma agressão psicológica, uma pressão psicológica, uma violência patrimonial, né, onde aquela pessoa ela começa a ser dono ou a se sentir dono, por exemplo, do salário daquela pessoa, dos bens que ela possui, das atitudes que ela pode tomar. E essa pessoa ela precisa começar a perceber que pequenas atitudes elas também são consideradas como violência. Então, a partir do momento em que se tem essa consciência do que seria de fato uma violência, é possível, por exemplo, dar um basta nela, né, onde essa pessoa poderia estar percebendo determinado tipo de abuso, como, por exemplo, proibição em determinado tipo de roupa, proibição com determinados tipos de amizades, né? Você não pode sair porque você já tem a mim, eu sou suficiente para você, porque você precisa dos seus amigos, se você poderia se divertir em casa mesmo. E começa com esse tipo de situação que muitas vezes, de maneira como eu falei anteriormente, muito camuflado como uma forma de excesso de carinho e de cuidado, isso pode de fato estar se tornando algo doentio, uma possessão que posteriormente pode vir a chegar de fato ao que a gente consideraria como a violência no sentido da agressão física. Em diversos outros programas na Rádio Clube e também na TV Acontece, em que você esteve por aqui, Jéssica, a gente falou da importância da psicologia para as pessoas. As pessoas que têm um relacionamento, que de repente entendem que há algo que não está muito correto nesse relacionamento, essas pessoas podem procurar psicologia e fazer uma análise psicológica se aquele relacionamento é um relacionamento saudável ou não? Sim, essa pessoa pode e deve, inclusive, buscar ajuda. Porque muitas vezes a questão do autoconhecimento, dessa autoanálise, ela é difícil ser feita sozinha, de maneira independente, de forma autônoma, porque muitas vezes essa pessoa está tão envolvida naquele ciclo que ela tem dificuldade em reconhecer. Mas a partir do momento em que essa pessoa, embora ela não tenha consciência se ela está sendo de fato violada ou se ela está vivendo uma relação tóxica, é importante que ela se responda o seguinte: eu estou feliz e completa nessa relação da forma como eu estou vivendo? Se ela percebe que existe algum buraco, alguma lacuna ou alguma falta, e ela não consegue identificar que tipo de buraco é esse, ou o que tem dado tão errado, que muitas vezes existe, por exemplo, uma dependência em excesso dessa pessoa, né? Aquela dificuldade em imaginar e idealizar sua vida daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos sem essa pessoa, onde ela não se vê capaz de tomar decisões sozinhas, ainda que ela não tenha consciência se essa relação é ou não é uma relação abusiva ou tóxica, ela deve sim buscar ajuda, desde que ela perceba que existe algum tipo de insatisfação dela em relação a essa relação. Então ela pode conversar com um profissional sobre isso, porque muitas vezes, Fernanda, essa dificuldade em dar um basta, em colocar um fim, além de ter vivido esse ciclo da violência, que pode ser por meio de uma desestrutura familiar mesmo, de convivências, né, ou de trocas familiares extremamente negativas que essa pessoa viveu enquanto criança, ela também pode ser uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma dificuldade em se reconhecer, em perceber seus valores, em se amar da forma adequada. Portanto, ela tem dificuldade em estabelecer o que ela de fato merece, né? O que de fato é um merecimento dela e o que realmente ela pode exigir enquanto necessidade para que ela se sinta bem, socialmente aceita e que o seu bem-estar seja preservado. Então, ela pode e deve buscar terapia. Eu não vou dizer, por exemplo, para poder se separar. Eu vou ao psicólogo porque eu preciso ter força para poder separar ou para poder terminar essa relação. Muitas vezes, ela vai ao profissional para ela conseguir se compreender, para ela conseguir entender que tipo de relação é aquela e de que forma ela está lidando com aquela maneira de se relacionar. Você acha que há um machismo enraizado na sociedade e isso provoca a agressão contra a mulher? Olha, se formos pensar em relação aos índices, né, em relação ao próprio feminicídio, por exemplo, como crime de fato, nós percebemos que essa violência em relação ao gênero, ela vem muito instituída em relação a esse sentimento de posse, né? Então, assim, nós temos uma sociedade essencialmente machista, existem mulheres que são machistas, inclusive. Então, muitas vezes, essa dificuldade em estabelecer o limite, em estabelecer os direitos, em
em respeitar o espaço do outro, isso também pode sim favorecer e muito essas relações, porque a própria mulher ela tem muitas vezes um pouco de dificuldade na hora de se posicionar por não saber quais são os seus direitos, né? Então, uma sociedade bem informada, uma sociedade ciente dos seus direitos e das suas obrigações, com toda certeza ela será também uma sociedade que vai saber determinar seus limites, impor, né, aquilo que de fato é bom. Então, assim, percebemos que nós vivemos numa sociedade que, na sua essência, ela tem sim essas características machistas, infelizmente. Quando que você acha que deve começar a educação da nossa sociedade contra esse machismo? Porque às vezes não, isso acontece muito. Existe no trânsito ali uma barbeiragem em um certo momento, e dentro de um carro que está uma família, o pai já fala, deve ser uma mulher no volante. E aí pode nem ser. Às vezes as mulheres dirigem de forma mais consciente e dirigem melhores do que os homens. Quando que você acha que deve haver essa educação contra esse tipo de machismo? Fernando, essa educação deve começar de berço. Na verdade, eu diria que essa educação ela deve começar, inclusive, na vida intrauterina, né? Enquanto essa mulher ainda está em processo gestacional. Porque através mesmo da própria relação desse pai, por exemplo, com essa gestante, com o bebê, né, que está sendo gerado ali, ele já começa a se estabelecer uma relação saudável, uma relação de confiança entre aquelas pessoas. E esse tipo de concepção, ele deve começar em casa. Deve ser, inclusive, uma matéria de escola? Sim, seria importante, mas ela deve ter início dentro de casa, porque os filhos, ou todos nós, aprendemos por imitação. E nós estamos sempre imitando as pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida. E nesse caso, os nossos pais, e até um determinado momento, até mais ou menos, né, o processo de formação da nossa personalidade, as 5 pessoas com quem a gente tem o maior contato. Então, isso muito antes de ir propriamente para a escola. Então, esse tipo de educação, ele deve começar de casa, onde esses pais devem iniciar com esse processo. E achei interessante quando você colocou a questão do trânsito, de repente alguém fala, deve ser uma mulher. É interessante que se você for pesquisar, por exemplo, nas próprias seguradoras, em relação ao seguro de automóvel, o seguro que é feito em nome de uma mulher, ele é mais barato do que o seguro feito em nome de um homem. E quando eu fui, por exemplo, para poder fazer o seguro do nosso carro, eu perguntei o porquê da diferença que estava tendo em relação ao valor que estava, se fosse colocar em meu nome, e o valor que teria se fosse o nome do meu esposo. E a pessoa responsável pela seguradora, ela informou o seguinte, quando se acontece algum tipo de sinistro, né, que eles consideram como sinistro, que seria o acidente, quando é com mulher, geralmente o conserto é muito mais barato, porque o que se estraga de repente é um pneu, às vezes um para-choque, algumas vezes um retrovisor, e geralmente quando o sinistro ou quando o acidente é de um homem, a maioria das vezes é perda total. Então, assim, de fato, se formos parar para analisar, as mulheres são mais cautelosas. Não estou aqui para poder defender bandeira, mas de modo geral existe realmente essa dificuldade às vezes de compreender, né, que são coisas que já são enraizadas e que, na verdade, não é o que de fato acontece. As próprias seguradoras apontam isso, né? Quando que você acha que deve ser o momento da virada da chave? Que a sociedade vai perceber o papel da mulher, o espaço que a mulher ganhou, e isso às vezes é motivo de violência, porque o homem ele não quer reconhecer que a mulher igualou a ele, ou em algumas situações ocupam cargos muito superiores aos homens. Quando que você acha que a sociedade precisa reconhecer esse espaço que a mulher alcançou e que vai alcançar cada vez mais? Olha, Fernando, essa virada de chave deve se dar para ontem, na verdade. Porque o que muito se vê é as mulheres lutando por um espaço. Anteriormente, elas brigavam pelo direito ao voto, elas brigavam pelo direito ao trabalho, e hoje em dia elas brigam pelo direito ao reconhecimento, porque tudo isso elas fazem, mas não são reconhecidas. Quando as empresas que nós percebemos que mulheres trabalham e atuam no mesmo cargo que os homens, mas pelo fato de ser mulher, ela tem um ganho, né, inferior a esse homem, simplesmente pelo fato de ser uma mulher. Então, essa virada de chave, ela deve acontecer para ontem, porque a nossa sociedade já não tem mais espaço para esse tipo de violência, para esse tipo de exclusão. Eu diria que seria uma espécie de exclusão, porque essa mulher, ela já tem provado, ela já tem mostrado o quão potencial ela tem, o quanto que ela tem direitos e o quanto ela consegue, de fato, sobressair. Então, assim, eu acho que a partir do momento em que essa educação, que você bem colocou, começar de dentro de casa, a
cultura, ela tende a mudar e automaticamente nós teremos consequências positivas em relação ao gênero, né? Jéssica, qual seria a dica da psicologia para que as mulheres livrem de armadilhas no dia a dia com relação à violência de gênero? E quando a gente fala as mulheres, não só as mulheres, porque a violência de gênero, ela atinge também os homens, né? Como livrar dessa violência no dia a dia? Olha, Fernando, a principal forma de se livrar da violência é reconhecer o que é violência, né? É algo que a gente tem que se conscientizar do que, de fato, eu considero como algo possível, algo que eu dou conta de suportar e algo que já ultrapassou os limites do possível e começa, de fato, a se tornar algo que eu poderia dizer que está me afetando, está me atingindo, está tirando o meu direito de ser gente, vamos colocar assim. Então, assim, essa sociedade, ela precisa dessa conscientização, desse momento de reflexão e pensarmos, bom, o que seria de fato uma violência? A partir do momento em que eu sei do que eu estou tratando ou do que eu estou vivendo, eu consigo de fato delimitar os meus espaços, os meus limites. Então essa violência, ela tende a acabar a partir do momento em que as pessoas, homens e mulheres, porque homens também sofrem violência, né? A partir do momento em que essas pessoas reconhecerem o que é violência, quais são os meus direitos e o que de fato eu mereço, né? Eu associo muito, eu acabo ligando muito esse ciclo da violência, principalmente a distorção da autoimagem, né? Aquela coisa de eu transfiro para o outro a responsabilidade de me fazer feliz. Então, se eu tiver sem essa pessoa, eu não serei gente, eu não serei reconhecida, eu não serei feliz e, portanto, eu começo a aceitar situações e condições que estão me magoando, que estão me machucando, que estão me ferindo psicologicamente e eu começo a aceitar porque eu não me imagino numa outra vida, de uma outra forma. Então, a distorção da autoimagem, a dificuldade em se reconhecer, essa baixa autoestima, o amor próprio extremamente prejudicado, ele também pode ser uma causa enorme para determinados caminhos que a violência tem chegado hoje em dia. Que perfil de pessoa tem mais a possibilidade de ser violenta contra o sexo oposto, Jéssica? Olha, Fernando, traçar um tipo de perfil é bem difícil, né? Até por conta das motivações, né? Então, assim, é complicado para poder se falar de algo, porque, por exemplo, pensamos numa psicopatia, pensamos num ciclo de violência, pensamos numa pessoa que já viveu, né, violência desde muito criança, então ela entende que aquilo, de certa maneira, é algo comum para ela, é algo que acontece sempre. Então, assim, é muito complicado nós conseguirmos traçar esse perfil. Mas, geralmente, pessoas, não estou dizendo que é via de regra, tá? Mas geralmente pessoas que viveram em uma família, que vêm de uma família extremamente desestruturada, com um pai extremamente agressivo, com dificuldade em internalizar frustrações, crianças que não conseguem, por exemplo, ouvir um não, que estão sempre sendo, de certa forma, muito acolhidas por conta de tudo aquilo que ela deseja, ela tem muita dificuldade em estabelecer e reconhecer os limites quando ela tem que ir para a vida, quando ela tem que, por exemplo, enfrentar tudo sozinha. Então, é muito complicado traçarmos um perfil, mas eu poderia dizer que existem indícios que podem trazer ou que podem indicar um cuidado, né? Um cuidado a esse perfil, um cuidado a essa pessoa e, principalmente, começar a perceber, bom, aquilo que eu estou predisposto é uma predisposição, eu tenho um pezinho à frente, então eu tenho que tomar muito mais cuidado para que eu não tenha ou não adquira esse perfil de uma pessoa altamente violenta lá na frente. Para a gente finalizar a nossa entrevista, Jéssica, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo lá do outro lado da tela, como mulher e também como profissional que você é, conhecedora dos direitos das mulheres, sabedora da importância das mulheres na sociedade? Qual a dica que você deixa para elas nesse momento em que as mulheres lutam muito pelo reconhecimento? Bom, o meu principal conselho, né, o que eu poderia deixar como palavra-chave é se ame. Se ame a ponto de você não aceitar qualquer migalha. Se ame a ponto de você ser exigente, não só consigo mesmo, mas com todas as pessoas que se aproximam de você. E reconheça que você não é exclusividade no mundo, mas você é prioridade. E sendo prioridade, o que as pessoas que estão do seu lado têm feito para poder mostrar o seu grau de importância? Todo mundo que está do nosso lado, eles aprendem por imitação. Enquanto especialistas na nossa vida, nós iremos conseguir ou transmitir para o outro aquilo que de fato é algo
algo que está internalizado. Então, a partir do momento em que eu internalizo que eu mereço mais, que eu me amo, que eu me valorizo, que eu não aceito migalhas, eu começo a ser mais exigente. Eu passo, por exemplo, a perceber pequenas atitudes que muitas vezes estão denegrindo a minha imagem, que muitas vezes estão me fazendo me sentir inferiorizada. Então, talvez a chave, né, para que a gente possa ligar esse sinal de alerta, não significa que a partir do momento em que eu me amo, qualquer tipo de situação ruim deixou de acontecer, ou que de repente alguém que passou por uma situação difícil é porque não se amava, mas de modo geral, o que se percebe é uma permissividade em relação a situações que começam inicialmente pequenas e despercebidas, mas elas vão tomando uma proporção muitas vezes por dificuldade de reconhecer esse perfil, às vezes por conta de uma baixa autoestima, por falta de amor próprio, por falta de reconhecimento dos seus direitos. Então, o que eu deixaria para as mulheres é se amem ao ponto de serem exigentes, exigentes consigo mesma, exigentes com quem se aproxime e, principalmente, a partir do momento em que você percebeu que em alguma situação ou que em algum momento a relação que você está vivendo é uma relação que te causa medo, que te causa angústia, que te causa mal-estar, busque ajuda, se oriente em relação ao que está acontecendo, passe a saber o que significa aquele tipo de atitude ou aquele tipo que às vezes não se manifesta como agressão, mas aquele tipo de comportamento daquela pessoa, e a partir desse momento você vai estar embasada para tomar, por exemplo, alguma decisão, quer seja para exigir mudanças ou quer seja para dar um basta naquela relação ou naquele ciclo vicioso. Então, se eu posso realmente deixar uma palavra-chave, Fernando, seria de fato o amor próprio. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Essa entrevista com certeza vai ajudar muito as mulheres e toda a sociedade, né? Porque não só as mulheres precisam de ajuda, os homens precisam muito de ajuda para saberem conviver com as mulheres e principalmente reconhecerem os direitos delas, né? Verdade, Fernando. Eu diria que todo mundo precisa de orientação, né? Até porque, muitas vezes, o que se vê é que muitas pessoas eles não sabem canalizar suas emoções e, portanto, eles não conseguem conviver de uma maneira saudável com elas, né? O fato de, por exemplo, ter uma saúde mental saudável não significa ausência de problemas ou ausência de doenças. Seria conviver com aqueles momentos, ainda que de instabilidade, de uma maneira tão saudável que isso não interfira no seu dia a dia. Então, mesmo aquelas pessoas, né, que a gente pode considerar como ditos perfis agressores, eles também precisam dessa ajuda, porque eles também precisam canalizar as suas emoções e suas energias de uma maneira saudável. Saudável ao ponto dele conseguir ser, de fato, o dono da sua vida e o dono das suas emoções, a ponto de canalizá-las de uma maneira tão saudável que não vá prejudicar ou, de repente, machucar esse outro, né? Então, seria isso que a gente, né, tem a passar, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque todos nós precisamos de orientação. Muito obrigado, Jéssica. Por nada, Fernando, eu agradeço o convite e tudo de bom para vocês.